De volta aqui com a Cibele, ela vai falar um pouquinho sobre a virtologia e a Blue Health. Vamos lá, Cibele, você estava comentando comigo que você ficou doente um período e você conseguiu a cura, vamos dizer assim, através da virtologia. Como que foi essa experiência? O que você acredita que te levou ao estado de praticamente morte, né? Foi. Fala um pouquinho da sua experiência. Foi uma experiência bastante pesada, né? Vamos dizer assim, porque ninguém gosta de falar desses temas, né? De mas tristeza, é importante porque tem muita gente doença, que passa. Né? Ninguém quer ouvir, né? Essas coisas. Mas, sim, novamente, assim, fico grata pela oportunidade de estar compartilhando, né? E fazendo com que algumas pessoas reflitam sobre como que elas estão lidando com a sua própria vida, né? Quais são as prioridades, o que a pessoa lida com presença, né? Em relação à sua família, ao seu trabalho, à sua vida social. Então, quando a gente não tem essa visão, esse conhecimento, né? Desse todo, de que momentos da vida que a gente está vivendo, e cada momento da vida está em movimento, né? A vida é movimento. Então, a gente não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, não é. A nossa de 10 anos mudou, atrás. Não é impossível. E isso é importante, né? Você, cada vez que você vai avançando mais na sua vida, você precisa focar, né, nos conhecimentos e naquilo que você tem para desenvolver. Então, realmente, o estudo, né, do Blue Health Brasil, ele começou lá perto de 2015, mais ou menos, né? Há mais de 10 anos. E foi com esse fundamento, né? Vendo que eu não tinha como depender do conhecimento do que os médicos tinham aqui. Porque o que os médicos tinham aqui, ou têm de conhecimento, é do que eles aprenderam na faculdade, na vida deles, né? Nacional, internacional, sei lá o quê, sobre os medicamentos que resolvem doenças. Isso, então, eles estudam... Isso é uma frase do Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro, ele diz o seguinte, que médico, ele entende de remédio, ele não entende de doença. Da doença, do remédio e da doença. O remédio foi feito para resolver uma doença. Mas, infelizmente, né, e sem denegrir a imagem de nenhum médico aqui, porque isso foi o que eles estudaram. E está tudo certo. É importante o médico saber do remédio e da doença, sem dúvida. Mas o que falta, gente, para todo mundo aqui, é ter essa visão de que o médico, né, ele não é que nem o carro. Você não tem que levar o carro para o mecânico só na hora que ele está quebrado. Você tem que levar antes, tem que fazer a manutenção do carro. Você tem que visitar o mecânico para manter as peças funcionando do seu carro. Você tem que pôr água, você tem que pôr óleo no carro. Tem que prestar atenção, ouvir o motor, se está tudo certo. Né? Constante. Isso é uma coisa constante. Sim. Ótimo exemplo que você deu. Comparativo, né, que eu acho que tem a ver. E a gente precisa disso. Porque o nosso corpo dá sinais, né, Cibele? O corpo dá sinais e a gente não ouve, não percebe. E as doenças inflamatórias, elas são silenciosas. Exato. Né? Então, assim, os profissionais de bioquímica, os profissionais que estão com um olhar em hormonologia, falando de hormônio, reposição hormonal, né? Todos esses profissionais que estão com essa visão que você tem que ser atendida antes chegar à sua doença, esse é o importante. E é isso que as pessoas nunca acham tempo. Não acham tempo porque não está incomodando. Exato. A doença inflamatória muitas vezes não dá um sinal com ela antecedência. É silenciosa. E assim, com um remedinho passa. Né? Só que ela tá ali. E eu sempre dou o exemplo da dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, o que a pessoa vai fazer? Vai tomar um analgésico. Exato. Mas ninguém tá preocupado em saber de onde vem a dor de cabeça. Exato. Né? Então, assim, às vezes pelo excesso do açúcar, a gente vive numa indústria, há muitos anos aí, né, de uma indústria que infelizmente, é uma indústria que nos adoece, né? Não é uma indústria que você entra num supermercado, se você prestar atenção em qualquer carrinho
de um supermercado, você vai ver a lata, o pacote, a Exato. caixa, tudo com condimentos, tudo com produtos químicos, que é impossível, né? Um produto, um alimento estar sem se deteriorar numa caixa, sem que numa não lata. esteja os seus conservantes, não tá tem certo? como. Então, não e tem. é muita química, e são muitos ativos químicos que estão ali e que E assim, é vão mais adoecendo a prático. gente. E a gente vai por tudo que é mais prático. E você fazer uma comida saudável, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mais trabalho, Mas né? é mais saudável, mas você tem não que quer abrir ter uma esse cebola, tempo, picar o alho, espremer o alho. Pô, quem que tem saco? Quem tem, né, paciência, tempo para picar um pimentão? Mas assim, o alho ele é anti-inflamatório, gente, é importantíssimo, bom. Né? Só que aí você vai. E aí, quando você tem a oportunidade, às vezes, de estar em família, vamos comer uma pizza. Quer dizer, a semana inteira você come fora e aí final de semana. Gente, pizza é bom demais. É gostoso uma pizza. Mas assim, se eu já como a semana inteira fora, então final de semana que eu poderia perder um pouquinho de tempo ali fazendo uma comida natural. Para quê? Para melhorar, para trazer algo saudável para o meu corpo, eu não faço. Tudo tem que ser equilíbrio na vida, né? A gente fala assim que o ideal mesmo é a gente ter bastante determinação, para não ter que fazer parte, né, do sistema aí do mundo industrializado e não sei o que e tal. Mas a gente sabe que isso é uma utopia. Viver numa cidade grande e ficar só comendo coisa vegana. Não dá, ou mesmo não coisa tem vegana, como. tem o agrotóxico, tem não sei o que. Não, tudo, a gente vive numa toxicidade muito grande. Por todos os lados. Bom ter consciência dos cosméticos, disso. da alimentação, do sono, né? A pessoa não tem um sono reparador, né? De um sono adequado, vai dormir muito tarde, acorda muito cedo. Né? Então, tudo isso faz parte, né? E o detalhe que poucas pessoas... Quer dizer, poucas não. Você tem muitos profissionais da saúde falando que é a nossa hipófise, né? Que fica aqui e que o celular, ele destrói. Então, quando você passa das 11 horas da noite de dormir, você estando com a tela ligada, aquilo vai te prejudicando de uma forma aceleradíssima. E aí o teu sono vai embora, e aí você fala, pô, eu não consigo dormir. Mas por quê? Você está totalmente desequilibrado ali. E a outra coisa muito importante que as pessoas não prestam atenção é no breathworking, que é a técnica, né, de respiração, que é o que nós temos de graça, né? Exato. Tá aqui, né? Não precisa comprar, não precisa... É só você ter... Aliás, você até compra quando você está doente, que aí você precisa do oxigênio, que é muito triste. Aí você tem que andar com oxigênio. Mas foi nos dado, né? Mas foi nos dado, exato. A possibilidade de treinar essa respiração, de acalmar quando você está sentindo ansiedade. Então, as técnicas de breathworking também são muito importantes. Então, é todo um conjunto de coisas, né? O sono, a alimentação, a respiração, a maneira de como que a gente se relaciona na nossa vida social, que são as alegrias, né? Seja da família, dos amigos, dos cônjuges, né? A gente tem que estar procurando sempre estar em ambientes em que a gente se sente bem. E que o outro também, né? Eu sempre digo assim, Cibele, sempre há duas formas de você olhar para o mesmo problema. Há duas formas. A questão é de que forma que você vai olhar. Então, você tem o lado positivo de você olhar para o problema e o lado negativo. E tudo vai mudar de acordo com o foco que você der. Então, dependendo do foco que você der, você tira aquele problema na boa. E dependendo do problema, o foco que você der, aí você vai cair ladeira abaixo. Agora, voltando, eu queria que você passasse um pouquinho... Como é que você chegou à virtologia? Então, e aí a gente estava falando, o que é o Blue Health, ele é essa orientação. Certo. Dentro dessa orientação, quando é uma orientação individual, né, é uma orientação de 3 horas. Tá. 3 horas. Então, a pessoa preenche um formulário, né, que a gente faz ali já uma primeira análise, né, de como que é o hábito, quais são as expectativas da pessoa. Certo. E tal. E aí a gente começa a conversar sobre essa parte da alimentação,
né, o que a pessoa tem de hábitos, a rotina e tal. E a parte da virtologia vem junto a parte da psicanálise. Tá. Então, a virtologia hoje ela está sendo nomeada como a psicanálise atual. Certo. Né? Porque ela tem a visão um pouco mais avançada do que a velha psicanálise. Né? A gente já está chamando de velha psicanálise. Né? Vinha colocando. Então, são muitos padrões e muitas coisas que os filósofos, os psicólogos de várias épocas aí vieram contribuindo para que se chegasse a esse conceito da virtologia hoje, que é nada mais do que você ter as virtudes, né, os hábitos em relação a você mesmo, mas principalmente ter essa atenção ao outro, né? Então, o outro erra, o outro tem falhas, o outro tem uma série de desconhecimentos da vida, do cotidiano, de muitas coisas. E as pessoas, elas estão sempre melindradas, elas estão sempre estourando com o outro, estão sempre botando a culpa no que alguém te fez e tal. Então, assim, tanto no mundo pessoal como no mundo profissional, né, a gente começa a ter uma outra visão na medida em que a gente começa a estudar a psicanálise clássica, tradicional, e também agora essa nova fase da psicanálise. Então, o Blue Health, ele reúne todas essas questões da longevidade e a parte mental não tem como, né? Então, é por isso que é uma pincelada, é uma primeira, um primeiro encaminhamento, né? Uma orientação nessas 3 horas para a pessoa refletir, né? Onde que eu estou, o que eu estou fazendo, quais são os meus hábitos, o que eu adquiri de hábitos dos meus antepassados. Você vai você vai direcionar a pessoa. É uma visão rápida, né? Porque nesse período não tem como você evoluir muito, né? Pelo curto período de tempo, mas é uma primeira pincelada para a pessoa ter essa primeira visão. E aí sim, normalmente, né? Quem hoje não precisa de terapia, né? É difícil. Então, a pessoa tendo essa visão, primeiro ela começa a cair a ficha para ela pensar, bom, agora eu realmente preciso procurar uma terapia, ou preciso corrigir meus hábitos aqui ou ali, ou começa a perceber, né, da onde que vem aquilo, que aquilo não me pertence, aquilo veio de um hábito da minha mãe, do meu pai. Começar a se autoanalisar, né? Que eu acho que é muito importante. As pessoas parecem que têm medo de se autoanalisar, mas é muito importante. Você se conhecer, saber por que eu tenho essa emoção, por que eu tenho aquela, por que eu explodi, por que eu fiquei com raiva. E são muitas patologias. Sim. São muitas patologias neurais que a gente tem e a gente age bastante, né? Com o nosso sistema límbico do cérebro, que são os impulsos, que são algo que a gente vê lá do homem primitivo, né? Dos desejos, das vontades. A minha vontade é mais importante do que as coisas que eu tenho que fazer. Então, muitas pessoas caem nos vícios, muitas pessoas caem em relacionamentos que se destroem, né, por conta disso tudo, né, da não compreensão, do não entendimento com o outro. Quando você faz essa autoanálise aí, te ajuda a entender muita coisa, e aí te traz conhecimento. Conhecimento. A palavra. Conhecimento. E o conhecimento, ele te traz uma certa responsabilidade, mas ele te traz leveza também. Porque você começa, porque você pode se livrar de uma série de neuroses. Exato. Veja, são as neuroses, né? A gente acaba adquirindo alguns hábitos. E tem realmente, assim, as patologias, né? Que são geneticamente herdadas. Sim, né? sim, Então, sim. Uma pessoa, por exemplo, que é psicopata. Não é propriamente da minha mãe e do meu pai. Pode vir do meu tataravô lá atrás, Pode, né? Então, assim, tem várias patologias, né, realmente, né, da mente, e que
Você tem que conhecer o que é aquela patologia. Tem medicamento, tem o psiquiatra que entra com medicamento e tal, naquela situação. Mas, infelizmente, hoje em dia, o que você vê? Né? Principalmente quem atua aí na área da psicologia, né, da psicanálise, é que, assim, logo de primeira encaminha para o psiquiatra para dar remédio. Então, é o que a gente vai falar no último bloco. Agora, eu queria só, para a gente encerrar esse aqui, a empresa, quando você dá palestra para a empresa, você também vai abranger isso de uma forma... Sim, no YouTube, até se você quiser mostrar ali, ó, o canal do YouTube, a gente tem uma playlist aqui, já de uma palestra, já para quem quiser ver, gratuito. Tá aqui, né? Isso. Aqui são várias playlists da Hot Marketing Brasil, de vários trabalhos, né? E o Blue Health é um deles que está dentro desse guarda-chuva. Perfeito. Então, aqui você vai ver eventos corporativos e tal. E esse canal do Blue Health que tem uma playlist de vídeos que foram gravados aqui de uma palestra. Então, aqui você já tem uma ideia bem bacana desse contexto, né? Tá, perfeito. Que são vários assuntos, é muita informação, é cansativo, porque aqui também é uma palestra, acho que de 2 horas. Certo. Né? Então, tem trechinhos aí cortados. Tá. Mas, realmente, são assuntos bastante complexos, né? Gente, o bom de tudo é que você tem essa disponibilidade, vamos dizer assim, gratuita para empresas, para escolas, né? Poderíamos principalmente, né? É uma dose, escolas, né? Exatamente. As cantinas só com coisa, né, industrializada, um monte de glúten, de açúcar, logo para criança, né? Então, uma pena. Tá aí. E a gente, ó, próximo bloquinho, a próxima virada, nós vamos falar sobre emoções. Não perca, tá bom?